Mia Couto, muito obrigado. Para nós, a Inatel, é uma grande felicidade tê-lo aqui connosco, por tudo, não é? Porque está no centro da missão da Fundação Inatel. Vamos ver aqui, que é uma fundação que já tem 86 anos, começou com o fascismo. O Carmona foi o primeiro presidente e o Salazar. E é interessante porque é que passou, e eu acho que isso passou dois regimes, que têm a ver com matérias que são muito caras ao Mia Couto, que é ser capaz de pensar a ligação entre a cultura, a natureza e os territórios. É evidente que o António Ferro pegou neles numa lógica, não é? E instrumentalizá-los, as sociedades democráticas e os debates atuais pegam de outra forma, mas a essência é basicamente esta. Há territórios, comunidades, cultura, como é que isto tudo se liga e, como diz o Mia Couto, um dos problemas atuais, e decorre muito também do mundo ocidental, é esta separação. Esta separação entre natureza, ambiente e cultura, como se as coisas, não é? Como se o homem não tivesse os pés bem assentes na terra. Mas já lá vamos. Aqui, relativamente ao fólio, como é que encara, porque vem cá frequentemente, é uma figura sempre aqui do fólio, do Festival da Literatura. O que é que acha deste fólio? O que é que vê? As vantagens? O que é que pode até progredir? Já que creio que é, como eu, um militante do que aqui se faz, não é? E deste papel fundamental da palavra e da palavra escrita, não é? Não, primeiro eu queria saudar a Inatel por estar presente e ter esta preocupação de fazer parcerias com este tipo de eventos, não é? Este festival tem uma coisa para mim que é muito particular, porque é fácil que este território, que esta vila toma posse do festival, digamos, é quase um abraço recíproco, não é? Portanto, o festival toma posse da vila, digamos, e a vila também se apropria do festival. Aqui uma coisa que só vi em Mantova, numa cidade do norte da Itália, onde também isto era possível, porque os hotéis e os restaurantes e os bares tinham senhas e participavam, e os livros eram vendidos fora do circuito tradicional. Portanto, estou aqui muito bem, estou muito feliz nesta cidade, neste lugar. Isto é uma vila ou uma cidade? Já nem sei. É uma vila. Uma vila. Tenho uma relação aqui muito curiosa, porque estive aqui fechado 2 semanas e meia a escrever o roteiro de um filme a partir de um livro meu. Portanto, foi um momento muito intenso, porque era fácil sair à rua, e a rua estava quase dentro de casa, não é? E era um tempo de uma privacidade enorme, porque não ficamos aqui na parte mais comercial da vila. Portanto, foi muito bonito. Fui muito feliz aqui ao escrever esse texto. E continua a ser feliz. Sim, eu também facilmente sou feliz, eu tenho pouca exigência, mas, por exemplo, aqui a ilusão de que se está num mundo em que as pessoas se conhecem e digamos, e estão disponíveis para receber o outro, é fácil cair na tentação de pensarmos que o mundo é assim, não é? Precisamente por o mundo não ser assim, e pela riqueza deste festival, eu vinha há bocado a caminhar e a ouvir simultaneamente muitas vozes brasileiras e depois também italianas. Vinham a chegar ali vários italianos em grupo, não é? Digamos, a Itália da renascença da cultura, não é? E por outro lado os brasileiros, que esta cultura crioula impressionante. Sim. Que é o seguinte: o festival tem o tema o outro, não é? Ou seja, eu acho que é um tema muito bem. Sim, sem dúvida. Um dos problemas do mundo atual é precisamente a forma como é que as comunidades com cultura forte estão a reagir à standardização. Sim. E há quem reaja da pior forma, não é? Que é rejeitando completamente outras comunidades fortes. Reagem sempre. Sim. Não é? Eu que estou na Inatel, nunca foi tão fácil encontrar projetos e adesão entre a tradição e a modernidade. É uma reação, digamos, à standardização, que são os nacionalismos, e só pode haver uma outra reação, que é entender o outro. Sim. Precisamente o Mia Couto tem escrito tanto sobre essa matéria, né? E a partir de Moçambique, que é um encontro de culturas, como é que vê esta capacidade de promover os diálogos interculturais e do perigo que é para o mundo, quer para a Europa,
nós vivemos em grandes cidades com muita gente de diversas origens e não é explorar o outro, é ver no outro uma riqueza, né? Sim. E é o tema do festival, precisamente. Certo. Eu estava ontem a pensar neste tema que eu acho realmente muito bem achado e estava a pensar se em Moçambique se poderia alguma vez pensar num festival chamado O Outro, quer dizer, uma cultura como aquela que historicamente está fazendo essa absorção, essa troca, essa simbiose entre identidades, não é? E é por isso que, digamos, não se acha estranho que alguém sendo de origem africana e historicamente tendo todos os antepassados em África, hoje se reparte entre ser religioso no sentido de ser católico ou ser muçulmano ou qualquer coisa e conservar aquilo que é a sua religião mais antiga, a religião do culto dos antepassados. As pessoas sabem combinar isso, portanto, integram o outro dentro de si. O outro não está do outro lado da fronteira, não está do outro lado da pele, está dentro de nós, não é? Os africanos fizeram isso com as religiões, fizeram isso com as línguas, com aquilo que digamos que é mais fundo naquilo que é a definição identitária, não é? E, portanto, acho que, sinceramente, sem romantizar a África, mas acho que uma grande parte da África teria qualquer coisa a dizer como é que esse processo histórico aconteceu. E aconteceu com violência, é verdade, mas aconteceu bem também. Os africanos foram sujeitos, não foram sempre objetos e vítimas, foram sujeitos dessa participação. Isto é, eles escolheram também o que é que vão retirar. Tudo em Moçambique. É Moçambique, sim, sim. Não quero branquear o processo de colonização e a violência colonial que tem que estar sempre, digamos, tem que ser lembrada. Mas não tem que ser lembrada de maneira como se os africanos fossem sempre objeto, não tivessem tido uma margem em que eles foram sujeitos, não é? Então, acho que essa filosofia africana que persiste, que está viva, não é? Que diz que eu sou os outros, não é? E cria identidades que são relacionais. Você é o que a sua história trouxe. Você não vem marcado por qualquer, digamos assim, de qualquer definição genética ou qualquer coisa. Andamos sempre à procura disso. Nesta filosofia ocidental estamos à procura do que é puro, do que é o ADN, cultural, ou histórico, ou pessoal. E, na verdade, a própria ciência hoje está a dizer, bom, você tem o ADN que tem, mas depois esse ADN tem que conversar com outros, não é? Com outras entidades, exatamente. E agora já se descobre que... Há nem há neandertais no meio de nós e que afinal não se extinguiram todos. Pois, exatamente. Há aqui um diálogo, e até com esta coisa que agora se chamam os biomas, como é que somos determinados por bactérias e vírus, etc., que não estão morando em nós, mas são parte de nós. Isso foi muito curioso. Quando apareceu a Covid, eu integrei a comissão científica em Moçambique. E eu pensava, como é que estas pessoas vão olhar para esta ideia de um vírus, de uma coisa que é uma criatura, mas não é visível? É completamente fácil, não é? Não houve dificuldade nenhuma em que as pessoas com menos escolarização entendessem que há determinantes que são não visíveis e que não as compreendemos, não podemos prever, não é? Esta ideia é muito fácil de ser aceita numa cultura como a africana. Portanto, ela está disponível. E o segredo é isso, é a pessoa e a cultura e o grupo social está disponível a ser outro, não é? E não sentir medo por perder qualquer coisa. E isto depois mistura os mundos o meu mundo, que seria guiado pela ciência, e o mundo guiado pela imaginação. Mas se eu disser a um colega meu, biólogo, que esta noite eu fui uma árvore, ou fui uma pedra, não tem nenhuma coisa de extraordinário para o outro. Ele acha que isso é possível. Portanto, se é possível ser essa outra categoria, não é? Porque é que eu não posso ser um outro? Não só no sonho, mas na minha vida, não é? O Saramago tem uma frase que eu gosto muito, que é mais ou menos assim, que diz que nós não somos ou não habitamos o sítio físico onde estamos, não é? Nós somos onde habitam as nossas memórias. É verdade, muito bonito. E aquela procura permanente das nossas raízes, das nossas árvores, exatamente, dos nossos cheiros, não é? Sim, então, sim, a terra moçambicana e o cheiro, a terra moçambicana, desde a cor, não é? Certo. Até o cheiro mas isso é assim como eu, que sou do sul de Portugal, o cheiro assustou-lhe e a chuva molhada quando começa o setembro, não é?
São coisas que nesse dia somos o restoio, não é? Pois. Eu não sei se sabe se isto existe em si mesmo, quer dizer, a minha pergunta é verdade que isso que existe como uma memória, como qualquer coisa que nos marcou, não é? Mas eu não sei se é o cheiro em si mesmo, se é realmente a ausência de outras coisas que nos distraem e que fazem com que essa relação mais íntima com a terra, não é? Quando eu digo com a terra, com a água, com os elementos, passa a ser uma coisa que... Repare, eu já não olho para o céu para saber se amanhã como é que vai estar o tempo, eu vou à internet, não é? Então o meu céu passou a ser um ecrã. Não é? Sim, mas nós temos um software que percebemos pelo barulho e pelo som. É isso. Não é? Quando nos levantamos de manhã, não é? Se está escuro ou se não está escuro. Sim. Perder essa sensibilidade é perder o conhecimento do mundo. Há um certo analfabetismo, digamos assim, uma certa iliteracia, porque já não sabemos ler a terra, já não sabemos ler os outros, o rosto dos outros, não é? Mas há, apesar de tudo, na cultura, não é? E a certa recuperação do intelectual, não é? Temos aqui o Miyakoto, que precisamente faz uma obra que liga essas coisas entre aquilo que faz Moçambique, não é? Um Moçambique da negritude, um Moçambique ligado à Índia, um Moçambique ligado aos movimentos da Península Saudita, não é? Sim. Da Arábica, e faz essa ligação, que é também interessante. Tivemos aqui o Mário Lúcio, não é? O Mário Lúcio, que é um homem também impressionante, fez um espetáculo Pai Natal que eu considero das coisas mais fabulosas, que foi sobre a história, pegou na história do Funaná. Okay. E como é que ia buscar, não é? Dizia, este é o Funaná que chegou vindo do Mali, onde nasceram os blues. Depois foi para Lisboa e trouxe... as viagens todas, e não é? tocava, não é? Depois andou nas Caraíbas e fez isto. E agora já andou pela Holanda e anda, não é? E nisto anda as mornas e o Funaná, não é? Que se há coisa que tem essa presença extremamente crioula é Cabo Verde, que eu considero que, como Cuba, são dos sítios, embora Cuba está mais mediatizado, mais ricos, e o Mali, da cultura, não é? Eu não sei porque agora fiquei no Agostinho da Silva, que era um grande filósofo, e ele, quando foi visitar Moçambique, porque ele era muito ousado, ele dizia o que pensava e pronto. E fez uma conferência de imprensa no fim da visita e perguntaram-lhe o que é que acha e tal. E estava ali o embaixador de Portugal lá dele. E ele disse, olha, se Portugal quer ter alguma relação realmente de intercâmbio, olha, fechem as embaixadas, disse ele, e abram umas tascas, vendam pastéis de nata e pastéis de bacalhau e um bom vinho. Na verdade, sabe, a relação que os moçambicanos têm com Portugal passa por isso muito, quer dizer, os urbanos, claro. Se você vai a um restaurante português em Maputo, está cheio de moçambicanos. Os portugueses praticamente não vão lá. Se você quer ter uma conversa sobre, quer dizer, com alguém que não conhece e quer ter uma abordagem de aproximação, fala sobre futebol. E não há ninguém que não seja ao mesmo tempo do Sporting Clube Portugal, ou do Benfica, ou do Futebol Clube Porto, e depois lá tem outro clube, e portanto, isto as pessoas fazem sem nenhuma renitência, sem pensarem que estão a perder alguma moçambicanidade ou alguma coisa de integridade, não é? Mas como é que o Miyakoto foi capaz? Nós percebemos isso, não é? Estamos a falar ali na zona do norte de Moçambique, em frente à ilha de Moçambique, e essa zona, e nós entramos dentro das florestas, estamos a comentar, não é? E lá vem aquele, não sei como se chama, que se põe na cabeça, não é? Muçulmano e a camisola do Sporting ou do Benfica. Não é? Como é que apanhou e traduziu para a palavra essa magia, não é? De que o que faz é isso. Eu lembro-me, nós temos aqui um programa que patrocinamos, conjuntamente com a TAP, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que trazemos pessoas que saíram de Portugal há 70, 80 anos e não tiveram dinheiro para regressar a Portugal. E, portanto, andam pelas Venezuelas, Brasis, por esses lados todos, também África. E então lembro de uma senhora que me diz, ele diz, você não sabe quanto sentimento pode haver em comer um caldo verde, não é? Estava a comer um caldo verde, tinha para aí 70 e tal anos, não é? O que é que faz, quer dizer, o que é que despertou, como é que pega nesta magia? Porque uma coisa é despertar isto, outra coisa é passar isto para a palavra e para uma narrativa e ficcioná-la, não é? Nós sentimos que em Moçambique há um bocado de mim,
e ao mesmo tempo há um bocado de mim nos moçambicanos, não é? Como há de quando se vai. Eu nunca fui a Goa, né? Mas precisamente esse fascínio de ir a Goa é precisamente esse fascínio de tentar perceber essas interseções todas culturais, não é? Sem dúvida. Eu não sei se eu posso explicar como é que eu faço, mas uma das coisas que faço é, quando chego a um lugar, e como você sabe, há 25 línguas diferentes de origem africana em Moçambique. E quando eu chego a um sítio e pergunto como é que se diz cultura, por exemplo, natureza. Eu trabalho na área do meio ambiente, pergunto sempre. E já sei que é uma provocação, porque do outro lado não há resposta. Como é que se diz meio ambiente na vossa língua daqui? E aquilo fica logo, há ali um debate logo, porque não há uma palavra que seja realmente equivalente. E isso para mim é fundamental para perceber que não é uma coisa de origem linguística, de natureza linguística, é uma outra maneira de pensar o mundo. Não é? E é aqui que eu acho que é importante depois tocar. Como é que as pessoas depois, para dizerem cultura, por exemplo, o Ministro da Cultura foi apresentado pelo Presidente da República em Sofala. O Presidente Chissano está aqui o Ministro da Cultura. E o tradutor ficou atrapalhadíssimo, não sabia como é que ia dizer aquilo. E disse o Ministro das Brincadeiras. Quer dizer, mas porquê que ele foi buscar as brincadeiras? Era bom que fosse. Mas, está a ver, mas a coisa é assim. Porquê que vai buscar a palavra? Eu quero ir depois mais fundo. Porquê que ele foi buscar? Porquê que não existe a palavra cultura? Porquê que não existe? Não é, a resposta não pode ser porque estas filosofias são incapazes, são menores. Não, há outra maneira de pensar o mundo. E aí, estava a contar a história. O fulano que faz a limpeza do nosso escritório lá em Maputo, pergunta todos os dias a mesma coisa. Pega no jornal velho do dia anterior e pergunta, este jornal ainda trabalha? É bonito, não é? Porque olhar para um jornal como uma coisa, como uma criatura viva que faz um serviço, não é? Portanto, aquilo que é a fronteira entre o vivo e não vivo, entre a coisa e pessoa, não é? É uma outra, e isso que é fascinante. E a escrita que eu tento fazer percorre essa interface, não é? entre olhar para um rio ou para uma montanha e pensar que aquilo não é um facto geológico ou hidrológico, não é? Há ali uma entidade qualquer. Eu, quando vou visitar o Rio Limpopo, uma dessas vezes, e perguntei a uma mulher mais velha, e pergunto-lhe assim, como é que se chama este rio? Ela disse, você sabe, é o Limpopo, mas nós aqui, os mais velhos, não chamamos assim ao rio. Então chamamos, que é Nemba Wanyimba, quer dizer, a água que engravida. A água que engravida é poesia pura, não é? Está a ver? Mas é a percepção de que aquele rio periodicamente inunda, portanto, e não... quando se fala da alteração climática, por exemplo, é difícil já, porque você também não tem palavra para dizer clima, não é? Mas há uma percepção de que estas coisas funcionam e há comandos que a gente não tem na nossa mão e as pessoas não têm medo de não saber. Isso é outra coisa que me parece... No mundo ocidental, A pessoa, exatamente. a ciência domina tudo, não é? E precisamos estar em domínio, em controle, não é? Porque senão ficamos desamparados. E há coisas que não entendemos e não ficamos aflitos por causa disso, não é? E a aflição que é não saber prever, por exemplo. Em África isso não existe dessa mesma maneira, não é? A aflição de que há um fim do mundo. Os africanos sabem que há vários mundos e, portanto, talvez este esteja a morrer, mas está aí a nascer um outro. Para dizer que as Nações Unidas têm precisamente a ver com isso. A Agenda 2030, às vezes há uma percepção não completa, passa a ligar dois dossiês, não é? Que tem que haver sustentabilidade ambiental para o nosso planeta, não é? Que é uma coisa, parece que perdemos, que estamos dependentes da natureza, não é? E a segunda coisa é que temos que ter sustentabilidade social, incluindo aqui a cultura. Ou seja, vivemos cada vez em maiores metrópoles, com culturas muito diferentes, temos problemas de sociedades que não... Aquilo que estamos a falar, não aceitamos o outro e as sociedades para funcionar e não ter guerra, a primeira coisa é não haver uma lógica que às vezes há sempre a tendência histórica, que é a cultura ser associada ao totalitarismo sobre o outro, não é? Embora o Cláudio Torres, precisamente numa organização que a Inatel teve, fazia uma teoria que é tão óbvia, mas que só dito por quem percebe bem e observa a realidade, que é o Mediterrâneo era um mundo de grandes interseções, e essas interseções nunca foram feitas pelos impérios.
foi a economia, porque havia ali uma reação de antropólogos e tal contra o turismo, contra o negócio, e ele diz, nunca, num negócio eu para vender tenho que convencer o outro, não posso pôr o outro em questão. Não é? Nunca é para a espada que se fazem os cruzamentos culturais, não é? E dizia, portanto, tenham calma, quer dizer, o Mediterrâneo, quando teve comércio, teve intercâmbio e misturou culturas, não é? Não foi na espada. E como é que se vai incorporando o outro? E é uma coisa dá o exemplo da Nossa Senhora de Fátima, não é? Porque a Nossa Senhora de Fátima é Fátima, não é? Porque vão incorporando vários conceitos, não é? E eu uma vez vi uma pessoa do Costa do Marfim, muçulmano, que lhe tinha morrido um filho e que estávamos em relações institucionais e ele me pediu para ir a Fátima, não é? Sendo muçulmano, para levar, porque os mundos interseccionam-se, não é? E esta passagem do norte da África, branco, do deserto para o sul, tem as zonas de interseção onde vão fazendo essas misturas, não é? No tempo da nossa revolução, em que era uma revolução marxista, não é? Um dos dirigentes comunistas de Moçambique veio visitar Portugal e a primeira coisa que perguntaram, você quer ir aonde? Ele disse, quer ir a Fátima. E ele sabia as orações todas e perguntaram, mas não há aqui um conflito? E ele achava que não havia nenhum conflito. Ele diz, eu quero ser uma pessoa boa e fui educado para ser um homem bom. E, portanto, digamos, esta relação com Deus, que eu sou católico e sou comunista ao mesmo tempo, e ele embrulhava tudo aquilo sem ter percepção nenhuma de que havia um conflito nessas opções. Não é? E não há porque este tipo de raízes, as conjunturas são pequenas notas ninguém, quando está a olhar a importância do Império Turco, não está a ver se o PIB cresceu 2 ou 3% no ano. Não é? Não é. Mas Mia Couto, precisamente porque é um dos homens no mundo que mais liga àquilo que eu chamo a essência da Agenda 2030, que é o homem tem que incorporar o ambiente e os diálogos interculturais para ter um mundo melhor, não é? E fazer este equilíbrio. A Fundação Inatel espera continuar consigo, não é? Porque é isto que fez com que a Fundação Inatel exista há 86 anos. É que passou para as agendas sociais, as agendas da igualdade de género, ou seja, esteve desde a encíclica Rerum Novarum do Leão XIII, não é? Em que era, digamos, uma reinterpretação capitalista e adaptação aos movimentos sociais, juntou e está nos debates atuais dos diálogos interculturais. É por isso que estamos aqui. Isso é muito bonito. Pegar na palavra, a magia da palavra, e a trazer pessoas que estão aqui a cantar em português, que ligam a tradição e a modernidade e põem a palavra com a música, não é? Ontem assisti a este espetáculo, só para eu terminar também, e agradeço que vocês tenham apoiado este evento e que isto acontecesse, em que o Mário Lúcio e a Teresa Salgueiro cantavam como se fosse uma coisa perfeitamente, digamos assim, fundida, como se tivesse nascido junto, cantavam desde crioulo até Zeca Afonso, até fados, e tudo isso surgia perfeitamente natural, quer dizer, era como se fosse assim desde sempre, não é? É muito bonito. Espero que sim, espero que sim. Espero que sim. Há qualquer coisa. Mas Portugal e a África também há, não é? E nós todos, não é? Aliás, que chegou também por via do Norte de África. Nós já tínhamos comunidades negras antes de começar a nossa expansão, não é? Portanto, os negros do Sado, portanto, Sines, Alcácer do Sal, que as coisas voltam. Por exemplo, é interessante que Sines, onde supostamente era a terra de vasta gama, com a falta de gente para pescar, são pescadores cabo-verdianos que regressam, e é uma zona de grande influência do fado, não é? Ou seja, é como que um microclima do fado que sai das zonas suburbanas, quer dizer, são... Viagem para Cabo Verde? Não. É já um regresso? Não, é uma zona que, digamos, tinha características inatas dali, mas a morna, não é? Ou seja, por exemplo, viu certamente o filme do Carlos Saura sobre o fado, que é uma coisa, não viu, mas que é fabulosa, que é
como um realizador faz o que o Mia Couto faz com as palavras, não é? Ou seja, ele pega na magia do fado. E o fado vai ao Brasil e vai a Cabo Verde, não é? Não é? É a mesma coisa como o Zeca Afonso pega no milho verde e traz as percussões africanas, não é? E introduz numa canção tradicional portuguesa, não é? Ou seja, ver a cultura e as intersecções como uma riqueza, de facto, é para quem a sabe ler, não é? Mas é um facto, não é uma narrativa. São factos e são narrativas ao mesmo tempo, se calhar. É isso. Muito obrigado, um grande abraço e vamos, não, obrigado a nós.